Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você também que nos acompanha através da live, que a graça e a paz seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Para quem não saiba, nós estamos aí fazendo um estudo sistemático da palavra. Começamos aí pelo Evangelho de Mateus e chegamos aqui no capítulo de número 5. Já vimos muitas coisas do capítulo de número 5, né? Aprofundamos nas bem-aventuranças. O pastor, na aula passada, falou a respeito dos discípulos, ser o sal da terra e luz do mundo. Eu gostaria só de complementar algo aqui que eu deixei preparado aqui a respeito desses 4 versículos, né? Que Jesus falou que os discípulos é o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero somente complementar, né? Não, algo que eu deixei preparado aqui também para acrescentar aqui nessa aula da semana passada, né? A luz não pode ser apagada, irmãos. O Senhor Jesus fala aqui, né? Que nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa, né? Então o Senhor Jesus quer que a gente brilhe, né? Que nós não escondemos a nossa luz, né? E essa luz, como foi vista aqui, não é uma luz própria, né? É uma luz que é refletida, né? Através da pessoa de Jesus. Jesus é a fonte de toda a luz, né? Ele é a luz do mundo. E todo aquele que anda nele não anda em trevas, e sim na luz, né, irmãos? Foi até citado aqui o exemplo aí do sol e da lua, né? Que o sol tem a luz própria, né? E a lua reflete a luz do sol. Assim temos que ser nós, refletindo a luz que há em Jesus, né? Que há no nome de Jesus, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus vai falar aqui no versículo 15, né? Que essa luz tem que brilhar, que essa luz não pode ficar escondida. Eu deixei preparado aqui um resumo aqui a respeito disso. Jesus não apenas diz aos crentes, vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles recebem deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sob uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido algum acender uma lâmpada e deixá-la escondida, assim como lemos agora aqui em Mateus, né? Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz no mundo é brilhar essa luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras, né? Então devemos refletir essa luz para que as nossas obras possam ser vistas, né? Mas nesse ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens, jamais pode significar honra e glória para si mesmo, né, irmãos? Essa luz, essas obras que é refletida em nossas vidas não pode significar honra e glória para nós, e sim para o nosso Deus, né, irmãos? Como já foi dito, o verdadeiro cristão entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Então ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer glória a Deus. Por isso Jesus diz, né, lá em Mateus 5,16: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então essas boas obras não é para nossa honra nem para a nossa glória, é para glorificar o nosso Pai que estás no céu. Aqui fica o exemplo do projeto, aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher, mas João sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da luz. Vemos isso lá em João 1, versículo 8 e 9, onde João diz: ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens que estava vindo ao mundo.
Por isso, ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Então, toda a honra e toda a glória somente ao nosso Deus, né? E essa luz, essas obras que é exposta através das nossas vidas, que sejam para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sal e luz, devemos ser o sal e a luz. Quando Jesus disse que seus seguidores são sal da terra e luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição dos cristãos diante do mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos, como o sal da terra e luz do mundo, são completamente diferentes desse mundo. Eles são o sal que tem sabor, e não sal insípido. Eles são o sal da terra, que jamais se conforma com o padrão desse mundo. Eles são a luz que se distingue nas trevas. E em segundo lugar, ao dizer: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo seus seguidores estão. Eles são o sal da terra, que combate a deteriorização deste mundo pelo poder do Espírito Santo. Como luz do mundo, eles promovem a bondade, a paz e a verdade do Evangelho. Então, irmãos, brilhe no Senhor Jesus. Seja a diferença nesse mundo. Leve a luz que há na sua vida, através da vida de Jesus, ao mundo, né? Para que pessoas possam sair das trevas, assim como um dia nós saímos das trevas, assim como um dia nós deixamos a escuridão e passamos a andar na luz. Seja o sal, o sabor, a diferença desse mundo, que o sal venha combater toda a corrupção, toda a deteriorização que há nesse mundo. Seja a diferença, faça a diferença, né? Só um lembrete para todos. Lembre-se, somos sal da terra e a luz do mundo. Esta não é só mais uma frase de efeito, mas é uma exortação à responsabilidade da vida cristã. Então, a responsabilidade que eu e você carregamos em ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, que nós possamos cumprir essa responsabilidade que nos foi dada, não se escondendo, fazendo a diferença e brilhando, para que todos possam ver a transformação pelo qual o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Porque onde quer que nós vá, a luz vai brilhar através das nossas vidas. Pois bem, irmãos, é isso aqui que era o complemento a qual eu tinha para esses 4 versículos referente a esse tema. Agora vamos seguir aqui adiante. Gostaria de estar lendo aqui do versículo 17, 18, 19 e 20. Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo a fazer a respeito desses versículos anteriores a qual nós meditamos, a qual nós estudamos? Tem algum acréscimo, algum comentário, alguma pergunta? Todos entenderam? Todos compreenderam? Desculpe aí se a gente estamos sendo meio longos, né? Alongando aí os versículos, mas a palavra do Senhor, quando nós passamos a estudar, é isso, irmãos, é isso mesmo. A gente, quando começamos a ver em detalhes, em 4 versículos aqui, nós extrai tanta coisa, né? Tanta coisa, tanto aprendizado, nós se aprofunda de tal forma, nós temos essa liberdade quando estamos estudando, né, a palavra do Senhor. Então, o objetivo desse estudo é isso mesmo, irmãos, é aprofundarmos, é analisarmos versículo por versículo detalhadamente, nem que isso demore 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa o tempo, irmãos, mas que nós possamos extrair o máximo de cada versículo, de cada texto que aqui está sendo exposto. Vamos estar indo para outra parte. O meu título da minha Bíblia diz: o cumprimento da lei. Versículo 17, o Senhor Jesus vai dizer: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço
se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, é um tema bem discutido, né? Bem discutido, quando se fala de lei, né? Nós vemos aí no decorrer do ministério do Senhor Jesus, ele sendo confrontado pelos escribas, pelos fariseus, a respeito de uma possível não guarda da lei, né? De um não cumprimento da lei por parte do Senhor Jesus. Mas fica claro e evidente que o Senhor Jesus cumpriu a lei em todos os requisitos, né? Em todos os pontos o Senhor Jesus foi cumpridor da lei. Ele nasceu, ao 8º dia e foi circuncidado, como diz a lei de Moisés, né? Nós podemos ver isso aí lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21, nós podemos ver a circuncisão do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lê, por favor, Daniel. Já está aberto aí, pode ler, por favor. Complementando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. Então vemos aí que o Senhor Jesus cumpriu a lei até nisso, né, irmãos? Na circuncisão, né? Então, aqui os escribas queriam um motivo, né? Para que acusasse Jesus de algo, né? Mas fica evidente, claro, em todo o seu ministério, em todos os relatos que há nos evangelhos, que o Senhor Jesus cumpriu categoricamente toda a lei. E ele diz aqui, nesses versículos 17, onde nós lemos, o Senhor Jesus declara que não veio aboli-la. Suas palavras são muito claras, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, em algumas traduções, mas cumprir. Então, só esse relato aqui, essas palavras do Senhor Jesus fica bem claro, que ele não veio abrogar, mas cumprir. Mas os fariseus perseguiam Jesus querendo um ponto, né? Querendo acusar de alguma coisa, né? E esses escribas e fariseus eram pessoas religiosas, guardadores da lei, mas de uma lei rasa, de uma lei superficial, da letra da lei. O Senhor Jesus queria levar essa lei para o interior do coração, além do papel, além da letra. E os escribas e os fariseus eram preocupados muito com o que o povo ia ver, o exterior. Mas o Senhor Jesus não veio abrogar a lei, mas sim veio explicar a lei, veio explicar. E os escribas, quem eram os escribas, irmãos? Os escribas eram os copistas da lei, aqueles que escreviam as leis, né? Que fazia as cópias da lei, né? Escrivãos, técnicos da lei, chamados mestres e doutores da lei. Olha, irmãos, eles tinham os títulos de mestres e doutores da lei, intérpretes da lei. A princípios era sacerdote, julgavam-se juízes da lei, né, irmãos? Então eles tinham um título aí de mestres e doutores da lei. Mas a lei que eles observavam, a lei que eles guardavam era superficial. E Jesus veio explicar essa lei de uma forma que a gente viesse a olhar para dentro de nós mesmos. Foi além, a lei a qual o Senhor Jesus explicou, foi além da letra, além do papel, né? Nós devemos olhar para dentro de nós
E os fariseus, irmãos, foi a maior seita dos judeus. Foi a maior seita dentro do judaísmo. Insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições, né, irmãos? Interpretavam a lei e criavam novas ordenâncias. Viviam de forma separada do povo, né, irmãos? Até uma certa ocasião, João Batista chamou eles de raça de víboras, né, irmãos? Raça de víboras. O Senhor Jesus mesmo citou um texto lá de Isaías, onde fala que eles me louvam com os lábios, mas o coração estão longe de mim, né? Ele falou isso dos fariseus. Deixa eu ter separado aqui, deixa eu ver se eu tenho essa referência. É em Mateus 15:8, né? Sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado. Sepulcro Bonito caiado. por fora, podre por dentro. Podre por dentro. Aqui O próprio Jesus declara também que eles cobravam Jesus que não seguiam o sábado, mas Jesus mesmo declarava: vocês não seguem a lei. Exatamente. Não Vocês chega vocês são hipócritas. Não chega Até nesse mesmo ponto. eles eram exemplos para várias situações como essa. Não, quando você orar, não faça como os fariseus, que vai na esquina, que como é que é? Eles entristecem o rosto, né? Eles tipo, Eles entristeciam o rosto, né? Eles- Deixavam o semblante caído, né? eles faziam para dizer que isso. estava ali fazendo Suplicando, jejum, suplicando, né? que fazia dias que eles estavam suplicando. Eles queriam ser vistos pela sociedade, né? que Queria fazia- ser visto por aqueles, né? Fazia dias que eles estavam jejuando, que eles eram homens de Deus. Eles iam na esquina orar, o seu rosto era entristecido, assim, como se fosse fraco sem comer. Eles queriam mostrar um comportamento que não condizia com a realidade deles, né? Aí Jesus dá um exemplo totalmente contrário. E Jesus falou assim em Mateus 15:8, né? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Aí cita aqui Isaías, né? Sim. Isaías cita essa palavra, né? E Jesus fez essa citação do profeta Isaías referente aos escribas e aos fariseus, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus veio cumprir toda a lei, né? E não veio abrogá-la, né, irmãos? De maneira nenhuma, né? Antes, lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 3:31, né? Paulo diz com relação ao evangelho: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. O evangelho é o meio do firme estabelecimento e da vindicação da lei de Deus, né, irmãos? Então, Jesus não veio para mudar a lei, mas para explicá-la, né? Ele não veio para mudar a lei, mas para explicá-la. Eu quero ler um texto aqui, irmãos, que eu deixei separado. Inclusive, eu estou fazendo a leitura de um livro que coincide com esse estudo do Evangelho de Mateus capítulo 5, né? E basicamente o que está escrito aqui, irmãos, é uma forma de explanar o que está no capítulo 5, que eu achei muito interessante, né? Muito edificante. Eu quero passar para os irmãos e comentar em cima do comentário aqui do Charles Spurgeon, né? Jesus não veio para mudar a lei, mas para explicá-la. E esse fato demonstra que ela permanece, pois não há necessidade de explicar aquilo que deve ser abrogado, né? Então não há necessidade de explicar aquilo que vai ser tirada, né? Que vai ser interrompida, que não vai ser mais necessária, né? Então Jesus começa a explicar sobre um ponto em particular no qual parecia que havia um pequeno cerimonialismo envolvido, né? A saber, a guarda do sábado, né? Os fariseus e os escribas batiam firme nessa questão do sábado, né? E o Senhor Jesus fazia questão de curar no sábado. Ele fazia questão de curar no sábado, para explicar o quão grande era a lei do sábado. Ele queria explicar de uma maneira que os escribas e os fariseus viam de forma superficial, como um ato cerimônico, né? Nosso Senhor o ampliou e mostrou que a ideia judaica não era verdadeira.
os fariseus proibiam até fazer as obras de necessidade e misericórdia, como debulhar a espiga de milho para satisfazer o faminto e curar doentes, né? Na ocasião, o Senhor Jesus fez isso, né? Está isso lá em João, capítulo 5, versículo 9 ao 15. Vamos estar lendo esse texto aqui. João 5, do 9 ao 15. João 5, do 9 ao 15. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado. Então nós vemos, né, tanto a questão da cura, como na questão de debulhar as espigas de milho, onde os fariseus queriam esse ponto de Jesus, né? Queria pegar Jesus, né, nessa possível não cumprimento da lei, né? A lei de sábado. Mas o Senhor Jesus veio explicar essa lei para os escribas e os fariseus, né? Nosso Senhor Jesus mostrou que proibir essas coisas não estava totalmente de acordo com a mente de Deus. Ao esforçar-se na letra e levar as observâncias exteriores ao excesso, eles haviam perdido o espírito da lei de sábado, que sugeria obras de piedade, como verdadeiramente santificadoras do dia. Mostrou-lhes que o descanso sabático não era mera inatividade, e disse-lhes, lá em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mostrou os sacerdotes que trabalhavam duro na oferta de sacrifício e falou a seu respeito. Os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Aqui o Senhor Jesus mostrou que eles que violavam o sábado. Está em Mateus 12, versículo 5. Estavam cumprindo o serviço divino e estavam dentro da lei. Para tratar de um erro popular, ele tomou cuidado de fazer alguns de seus maiores milagres no sábado. E isso despertou grande ira contra ele, como se fosse um descumprimento da lei. E mesmo assim, ele o fez com o propósito de que eles pudessem ver que o sábado era feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. O objetivo era que fosse um dia de fazer aquilo que honra a Deus e abençoa o homem. Como seria bom se os homens guardassem o sábado espiritual. Marcos 2, 27. Isso. Onde fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, irmãos, como seria bom se os homens guardassem o sábado espiritual, né, irmãos? Aqui eles deixavam de fazer as suas atividades. Assim como muitos ainda guardam esse sábado, deixando de fazer as suas atividades, né, mas deixando de fazer o bem, né, também. Deixando de fazer o bem. O Senhor Jesus fala que todo aquele que tem possibilidade de fazer o bem não faz, esse comete pecado, né, irmãos? Então, se formos analisar as palavras do Senhor Jesus a respeito da guarda do sábado aqui pelos
escribas e pelos fariseus, eles estavam pecando em vários quesitos, né, irmãos? De não fazer o bem, né? De não fazer o bem. E sim, colocando a lei de sábado como exteriormente, né? Deixando ela rasa, né? Não se aprofundando. Como seria bom se os homens guardassem o sábado espiritual, cessando todo o trabalho servil, todo o trabalho feito em prol do interesse próprio, né, irmãos? Todo o trabalho feito em prol do interesse próprio. O restante da fé é o verdadeiro sábado. E o culto a Deus é o mais aceitável para santificar o sábado. Como seria bom se o dia fosse totalmente passado servindo a Deus e fazendo o bem. Coisas que eles não faziam, né, irmãos? Eles deixavam de fazer suas atividades, nem faziam suas atividades, nem adoravam a Deus, nem faziam o bem ao próximo, né, irmãos? A somatória do ensinamento de nosso Senhor Jesus era de que as obras de necessidade, de misericórdia e de piedade são legítimas no sábado. Ele explicou a lei neste ponto e em outros, embora essa explicação não tivesse alterado o mandamento, mas apenas removido a ferrugem da tradição que se estabelecera sobre ela. Quando ele assim explica a lei, ele a confirma. Não desejava aboli-la, ou não teria necessidade de explicá-la. Então, como nós podemos ver, ele explicou a lei pelo qual os escribas e fariseus usavam ela superficialmente, né, irmãos? Usava ali de uma forma errada, né? De uma forma errada. Não servia a Deus, deixava de fazer, como eu disse, deixava de fazer seus afazeres, e nem servia a Deus, nem servia de misericórdia para com o próximo, né? E a guarda do sábado é para louvar o Senhor, nosso Deus, né? É para honrá-lo, né? É para engrandecer o seu santo nome, né, irmãos? Seja em adoração a Deus, seja em misericórdia, seja em ação de graça, né, irmãos? O sábado é para isso, irmãos. O sábado é para isso. Não somente o sábado, né? Como nós devemos fazer isso todos os dias. Mas os judeus têm essa guarda do sábado, que eles possam usar dessa maneira, né? Além de explaná-la, o mestre foi diante. Ele destacou o seu caráter espiritual, né, irmãos? Nós vemos que os judeus guardavam somente a letra, né? Eles não se aprofundavam, os judeus não, os escribas e os fariseus aqui, eles guardavam somente a letra, né? Eles não se aprofundavam na questão espiritual da lei, né? E o Senhor Jesus veio aqui mostrar, né, o lado espiritual da lei, né? Isso os judeus não observavam. Eles pensavam, por exemplo, que o mandamento não matarás proibia simplesmente o assassinato e o homicídio culposo, né, irmãos? Assim seria fácil, né, irmãos, cumprir a lei. Não vou matar. Nós conseguimos cumprir a lei nesse ponto, não matarás. Mas o Senhor Jesus foi muito além disso. Ele quis mostrar o lado espiritual dessa lei. No entanto, o Salvador mostrou que a ira sem causa viola a lei. Que palavras duras, instigamento e todas as demais formas de exibição de inimizade e malícias são proibidas pelo mandamento. Então, os fariseus, para eles, só não matassem já era o cumprimento da lei. Mas xingar o irmão não era descumprimento de lei. Mas Jesus veio mostrar aqui. Mateus 5, 22. Vamos ler aqui em Mateus 5, 22, já está aberto, né? Mateus 5, 22. Vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que dizer a seu irmão tolo, ou em algumas traduções raca, né? A palavra raca, será levado ao tribunal. Mas quem dizer louco estará sujeito ao fogo do inferno. Então, irmãos, a lei vai muito além da letra, né? O Senhor Jesus quis explicar aqui que a lei vai muito além da letra. Porque se a gente for só cumprir a lei aqui,
seria fácil para a gente só cumprir a lei. Nós conseguimos, nós temos condições de só cumprir a lei. Mas se nós formos ver na questão espiritual da lei, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é muito difícil, né? E mais adiante, né, o Senhor Jesus vai explicar a respeito do adultério, né, irmãos? Eles sabiam que não podia cometer adultério. Os escribas e fariseus sabiam que não podia cometer adultério. Mas não entrava em sua mente que o desejo lascívio seria uma ofensa contra o preceito, até que o Salvador disse, né? Lá em Mateus 5:28. Vamos ler também essa referência, Mateus 5:28, já está fácil aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher contra a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então, irmãos, o adultério para os escribas e fariseus era só o ato de trair a esposa com outra mulher, o ato sexual ali em si. Mas o Senhor Jesus veio mostrar que vai além disso, de eu somente olhar e desejar, eu já cometi adultério em meu coração. Então, ao observar, irmãos, a lei vai muito além da letra. A lei vai muito além da letra, né? É algo profundo. E o Senhor Jesus veio explicar isso aos fariseus. E não foi compreendido por eles, né? Com Caim e Abel, quando... Caim que mata Abel, né? Depois de muito tempo a gente até esquece disso. É Caim que mata Abel, né? Caim, quando ele chega diante de Deus, Deus já fala assim: e o pecado jaz à porta. Eu não tinha nem falado. Estava dentro dele. Estava na mente dele. Estava nos ciúmes. Já estava dentro. Essa raiz já estava dentro. Só faltava agora ser concretizada por lá de fora. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida com o Espírito Santo. Quando ele está dentro, o impacto é tão grande que as nossas ações do lado de fora manifestam ele. Mas quando o pecado está dentro, quando ele nasce dentro, no coração, as nossas ações do pecado manifestam-se, porque a carne se rende. É a mesma coisa. Quando o nosso espírito, dado por Deus, teve um encontro com o Espírito Santo, agora o conhece de fato, e eles agora se tornam um só. As ações do indivíduo que recebeu o Espírito Santo se tornam ações de Deus, manifestas para todo mundo ver. Agora, quando o pecado está dentro, é o pecado que comanda e as ações do pecado estão fora, né? Ele nasce mesmo aqui, ó. Ele nasce aqui, ó. Primeiro, né? A gente pode esconder das pessoas, né? Mas de Deus a gente não esconde nada, né? A gente não esconde nada. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então ele mostrou que o pensamento sobre o mal é pecado, que a imaginação impura polui o coração e que o desejo devasso é culpado diante dos olhos do Altíssimo. Certamente isso não era a revogação da lei de Deus, era uma maravilhosa exibição da extensão da sabedoria e do caráter perscrutador que ela tem, né, irmãos? O caráter perscrutador que a lei tinha, né? Ele veio aí explicar de uma forma profunda essa lei, né? Não superficial, assim como os fariseus entendiam e interpretavam. Os fariseus imaginavam que se guardar suas mãos, pés e língua, estava tudo coberto. Mas Jesus esclareceu que o pensamento, a imaginação, o desejo, a memória, tudo deve ser trazido à sujeição à vontade de Deus, ou a lei não seria cumprida, né, irmãos? Então não adianta termos as mãos limpas, os pés, a língua e o nosso pensamento, a nossa imaginação, os nossos desejos, a nossa memória poluída pelo pecado, né, irmãos? Então aqui mostra claramente que os escribas e os fariseus só queriam o exterior, né? Ele queria mostrar que eles cumpriam a lei, né? Mas se olhasse para dentro deles, o descumprimento da lei existia por parte deles, né? Que doutrina examinadora e que nos traz a humildade é essa?
Se a lei do Senhor alcança as partes mais interiores, quem dentre nós pode, por natureza, suportar seu julgamento? Quem pode entender seus próprios erros? Purifica-me de falhas secretas, né, irmãos? Os 10 mandamentos são cheios de significados que muitos parecem ignorar. Por exemplo, muitos homens permitirão entrar e cercar sua casa, a desatenção às regras de saúde e às precauções sanitárias, mas não lhe ocorre que estão calçando o mandamento: não matarás. Embora essa regra proíba que façamos qualquer coisa que possa causar prejuízo à saúde de nosso próximo e assim privá-lo da vida, muitos artigos mortalmente manufaturados, muitas lojas mal ventiladas, muitas horas de trabalho excessivos são quebras constantes desse mandamento. Então você não quebra esse mandamento do Senhor que fala para não matar, somente matando a pessoa. Você não só mata a pessoa acabando ali literalmente com a vida dela naquele momento, mas se você proporcionar a ela algo que vai levar ela à morte, por exemplo, oferecer bebida a ela, oferecer droga a ela, você está cometendo também o homicídio contra essa pessoa. Isso aqui o autor desse livro está explicando aqui, né, irmãos? Então, não é a letra, né? Não é somente a letra, vai além disso, né? Vai além disso, né, irmãos? Vai além disso. Daí é semente, né? É uma coisa de pensar em semente. Exatamente. Né? Amigos ruins geram sementes ruins na vida de alguém, né? As más amizades corrompem os bons costumes, né? É uma semente ruim, está sendo plantada uma amizade ruim. Agora, quando nós cristãos estamos ao lado de alguém, conhecemos amigos, a gente precisa plantar o quê? Semente de vida, de transformação. Isso daí, querendo ou não, é uma semente, né? É um legado, é o pregar da palavra, né? Então, o mandamento não matarás não é somente você não matar, né? É não fazer o mal também que leve uma pessoa à morte, né? Levar a vida, levar Jesus, que é a vida, né? Que é a vida, né? Exatamente. Deveria eu falar menos das bebidas que levam tão rapidamente às doenças e à morte e lotam nossos cemitérios com túmulos prematuros. Então, também, em referência a outro preceito, algumas pessoas repetiram canções e histórias que sugerem impureza, né? Nós vemos aí, né, canções impuras, né, que levam à impureza, que levam pensamentos lascívicos, pensamentos impuros, né? Isso é cometer o adultério também, né? Então vai muito além da letra, né? Vai muito além do mandamento. E isso aqui o Senhor Jesus quis mostrar aqui para os fariseus e mostram para nós também, né? Gostaria que isso não fosse comum quanto é. Eles não sabem que uma palavra imoral ou duplo sentido, uma sutil insinuação de luxúria, tudo está abarcado no mandamento: não adulterarás. Mateus 5:27, né, irmãos? Isso está muito de acordo com o ensinamento de nosso Senhor Jesus. Não me falem sobre o Senhor trazendo uma lei mais branda, porque o homem não conseguiria cumprir o decálogo, né, as leis, né, os 10 mandamentos, pois ele não fez nada desse tipo, né? Ele não quis deixar as leis brandas, como alguns entendem, né? Tem uns que veio que a lei, tem uns que não vivem debaixo da lei. Tem uns grupos de pessoas que entendem que a lei já não é mais para ser cumprida, né? Uns acham que o Senhor Jesus deixou a lei mais branda, mas aqui o Senhor Jesus mostra claramente que não ficou mais branda, porque é fácil a gente cumprir o decálogo, né? Como é dito aqui, é fácil nós não matar, é fácil nós não adulterar, é fácil nós não roubar, né? É fácil, mas o Senhor Jesus veio aqui explicar que a lei vai muito além da letra, muito além da letra, tem muita coisa dentro da lei
que vai além da letra. O pé da letra, né? É, o pé da letra, né? Ô Doni, ele não veio trazer alívio às nossas responsabilidades. Muito pelo contrário, ele veio dar o verdadeiro sentido da responsabilidade das nossas ações. Então isso, aí fala assim, não tem nada a ver com a questão do jugo do Senhor, não. Mas ele veio mostrar ao homem que o peso das suas responsabilidades gera algo na eternidade. Olha o peso. Ele não veio aliviar isso. Tranquilo, isso é só um pecadinho, isso é só uma mentirinha, isso é só um detalhe. Ele veio mostrar o peso do detalhe, o peso da mentirinha, que é o peso também de um pecado de homicídio, que é a igualdade do pecado, da separação. Ele veio mostrar o peso da separação no detalhe entre ele e Deus, entre Jesus e o homem, né? Ele veio mostrar realmente a responsabilidade, o peso da responsabilidade da separação das nossas ações. É esse peso, ele não veio diminuir esse peso. Muito pelo contrário, ele veio mostrar o verdadeiro peso das consequências, né? Exatamente. Meu pai falando disso, também você percebe que todo aquilo que é errado que o homem comete, ele coloca no diminutivo. Tudo aquilo que ele faz de errado, ele coloca no diminutivo. Mas tudo aquilo que ele faz de bom, ele quer colocar no aumentativo ou quer se exaltar, né? Ou quer se exaltar. Mas quando ele faz Como alguma se coisa isso de fosse errado, alguma coisa, né? Como se isso fosse alguma coisa, né? Exatamente. E leva à morte. E leva à morte. Ele veio mostrar exatamente esse peso. Que antes você é ignorado pela lei. Talvez uma mentirinha pela lei é ignorado. Mas pelo Senhor Jesus Cristo não é. Exatamente. você também vê que quando uma pessoa ainda não conhece a Deus, ela ainda não tem noção do que ela está fazendo. Mas quando ela conhece a Deus e ela começa a colocar o diminutivo naquilo que ela faz de errado, você percebe que ela só vai para a igreja por ir mesmo. E também não cumpre os mandamentos. Porque você fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Você vê que quando você fala, como você disse, não matarás, não tem a ver só com você matar uma pessoa com faca, atirar na pessoa, mas também com a questão de você, com as suas intenções e com aquilo que você faz de errado, levar a pessoa à morte. Porque se você tem que ser o diferente. Meu pai sempre fala para mim e para minha irmã, você tem que ser o diferente onde você for, você tem que ser filho de Deus. E você tem que mostrar o caminho certo para a pessoa, não o caminho errado. A lei vai muito além daquilo que está escrito, né? A lei vai muito além daquilo que está escrito. O Senhor Jesus veio mostrar isso aqui para nós, né? Que a lei vai muito além disso aí. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque para cumprir essa lei, irmãos, em todos os detalhes aqui, irmãos, é muito difícil, né? Não ousemos sonhar que Deus nos tivesse dado uma lei perfeita que nós, pobres criaturas, não pudéssemos guardar. E que, portanto, Ele corrigiu sua legislatura e enviou seu Filho para nos colocar sob uma disciplina mais frouxa. Nada disso, irmãos. Nada disso, irmãos. Não foi porque o Senhor nosso Deus enviou seu Filho para nos salvar, que nos colocou na disciplina mais frouxa. Nada disso. O Senhor Jesus, pelo contrário, demonstrou quão intimamente a lei cerca e entra em nossos mais profundos recônditos para nos convencer do pecado interior, mesmo que parecemos limpos no exterior. Olha que profundo essa citação aqui do escritor, né, irmãos? Spurgeon. Para nos convencer, vou ter que ler de novo. O Senhor Jesus, pelo contrário, demonstrou quão intimamente a lei cerca e entra em nosso mais profundo recônditos para nos convencer do pecado interior, mesmo que parecemos limpos no exterior, né, irmãos? Então a lei vem para mostrar isso para nós, né? Vem para mostrar o nosso exterior, coisas que os escribas e os fariseus não entendiam, né? Eles achavam que só cumprindo a letra ali, literalmente,
eles já estavam guardando a lei, mas pelo contrário, né? Era muito além do que eles imaginavam. Essa lei é elevada, não consigo atingi-la. Ela me cerca por todos os lados, acompanha-me à minha cama e em minhas refeições. Segue meus passos e sinaliza meu caminho onde quer que eu esteja. Em nenhum momento ela cessa de governar e exigir obediência. Ó Deus, estou de todo condenado, porque onde quer que eu vá, tua lei me revela meus sérios desvios do caminho da retidão e me mostra como estou destituído de tua glória. Tem piedade de teu servo, pois corro para o evangelho, que fez por mim o que a lei jamais poderia fazer. Corro para o evangelho, que fez por mim o que a lei jamais poderia fazer. Irmãos, se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus, o que seríamos de nós? Se o Senhor Jesus não tivesse entregado naquela cruz, o que seríamos de nós? Porque, como vemos aqui, se formos analisar profundamente as leis e obedecê-las, quão difícil é, irmãos, quão difícil é. Nosso Senhor Jesus, além de explicar a lei e destacar seu caráter espiritual, também revelou sua essência viva, porque quando alguém lhe perguntou, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, 36 e 37. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em outras palavras, ele nos disse, porque toda a lei se cumpre nisso, amar, né, irmãos? Ele simplificou nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E quis dizer aqui, se nós amarmos a Deus, nós não vamos cometer adultério. Se nós realmente amarmos a Deus, nós não vamos cometer o homicídio. Se nós realmente amarmos a Deus, nós não teremos pensamentos de prostituição. Então a lei se cumpre nisso, no amar. Está escrito em Gálatas 5,14. A lei se cumpre no amar. Aí está a seiva e a medula dela. Algum homem me dirá, você vê então que em vez de 10 mandamentos, recebemos 2 mandamentos. E esses são muito mais fáceis. Respondo que essa leitura da lei não é nem um pouco mais fácil. Tal afirmação implica a falta de reflexão e de experiência. Esses 2 preceitos compreendem os 10 em sua máxima extensão e não pode ser considerado como a exclusão de um J ou um tio dela. Foi como eu disse, irmãos, se nós amarmos a Deus, nós não roubamos, nós não furtamos, nós não adulteramos, nós não cometemos adultério. Isso aqui é o que o autor quer explicar aqui. Seja qual for a dificuldade que cerque os 10 mandamentos, ela também é encontrada nos 2, que são o seu resumo e essência. Se você ama a Deus de todo o teu coração, deve guardar a primeira tábua da lei. E se ama o seu próximo como a si mesmo, deve guardar a segunda. Se alguém supõe que a lei do amor é uma adaptação da lei moral à condição decaída dos homens, comete grande erro. Posso somente dizer que a tal adaptação não é mais adaptada a nós do que a lei original. Se puder ser concedida alguma diferença em dificuldade, poderia ser mais fácil guardar os 10 do que os 2. Como eu disse, né, irmãos? É mais fácil nós guardar os 10 do que os 2. Mais fácil nós guardarmos a letra do que guardarmos o profundo que há na lei. Pois se nós formos além da letra, os 2 são mais exigentes, uma vez que lidam com o coração, a alma e a mente. Os 10 mandamentos significam tudo o que os 2 expressam. Contudo, se esquecermos disso e olharmos apenas para suas palavras, eu digo
que é mais fácil o homem amar a Deus com todo o coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força, e seu próximo como a si mesmo, do que seria meramente se abster de matar, roubar e dar falso testemunho. Como eu disse, né, irmãos? É mais fácil nós guardar a letra do que guardar esses 2 mandamentos aqui resumidos, né, irmãos? Como é difícil, né, irmãos? Mas, como eu disse, graças a Deus que enviou seu Filho amado Jesus para nos salvar. Porque por nós mesmos talvez seria quase que impossível, né, irmãos? Observarmos a lei dessa forma profunda como o Senhor Jesus aqui nos mostra. Portanto, Cristo não revogou a lei ou a moderou para atender a nossa incapacidade. Ele a deixou em sua sublime perfeição, como sempre deve ser feito, e salientou quão profundos são os alicerces, quão elevada a sua altura, quão imensurável seu comprimento e largura. Como a lei dos medas e dos persas, os mandamentos divinos não podem ser alterados. Somos salvos por outro método, né, irmãos? Somos salvos por outro método. Somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. A fim de demonstrar que jamais intentou abrogar a lei, nosso Senhor Jesus incorporou todos os mandamentos em sua vida, né? Em sua pessoa não havia uma natureza perfeita, adequada à lei de Deus, e sua vida era tão qual sua natureza, perfeita. Ele poderia dizer, lá em João 8,46, quem dentre vós me convence do pecado? Nele não havia pecado. Ele se fez pecador para nos salvar. E novamente, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Senhor Jesus foi um guardador da lei, né? Ele honrou a lei. Isso está lá em João 15:10. Não posso dizer que Jesus era meticulosamente cuidadoso em cumprir a lei. Não o colocarei dessa forma, pois não havia nele tendência de fazer de outra forma. Ele era tão perfeito em sua natureza, e tão puro, tão infinitamente bom e tão completo em sua concordância e comunhão com o Pai, que em todas as coisas cumpria a vontade do Pai. O Pai disse dele, em Mateus 3,17, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Apontem se conseguirem uma maneira na qual Cristo tenha violado a lei ou deixado de cumpri-la. Jamais houve um pensamento impuro ou um desejo rebelde em sua alma. Não tinha nada de que se arrepender ou retratar. Não podia acontecer de que ele errasse. Foi tentado 3 vezes no deserto, e o inimigo teve a impertinência de lhe sugerir a idolatria. Mas ele instantaneamente expeliu o adversário. O príncipe desse mundo veio a ele, mas não encontrou nada nele, né? Ele é a perfeição, nele não houve erro. Ele veio e cumpriu toda a lei, fez e cumpriu toda a vontade do Pai. Doni, se a perfeição da lei se resume em 2 mandamentos, se a perfeição da lei, se a perfeição dos 10 mandamentos se resume em 2, é aí onde Jesus cumpriu toda a lei. Aonde ele cumpre toda a lei? Quando ele resume isso, quando ele resume tudo isso dizendo que a perfeição da lei, a perfeição dos mandamentos de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele foi perfeito em toda a lei, perfeito em todos os mandamentos, perfeito em todo o servir. Porque ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao nós como a ele mesmo. Ele foi perfeito nesse cumprimento. Se a lei perfeita de Deus é essa, ele fez. Glória a Deus por isso, né? Agora, se essa lei tivesse sido muito elevada e muito difícil, Cristo não a teria exibido em sua vida. Porém, como nosso exemplo, ele teria apresentado aquele tipo mais brando de lei, que alguns teólogos supõem que ele veio introduzir. Na mesma medida que nosso líder e modelo exibiu-nos
em sua vida uma obediência perfeita aos sagrados mandamentos, em sua total grandiosidade, concluo que ele deseje que esse seja o modo de nossa conversa. Nosso Senhor não eliminou sequer um ponto ou pináculo desse elevado Alpe de perfeição. Ele diz, em Hebreus 10, 7, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 7. A tua lei está dentro do meu coração. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Salmos 48. E bem justificou a escrita do livro. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. E por amor a nós, estando sob a lei, ele a obedeceu completamente, de forma que agora o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Então toda a lei se cumpre em Cristo, e o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mais uma vez, é claro que nosso mestre não veio para alterar a lei, porque ao incorporá-la em sua vida, ele voluntariamente se entregou para suportar a penalidade dela. Transgredimos a lei. Nós transgredimos a lei. Primeiro Adão caiu. Foi proferida uma sentença contra nós, sentença de morte. Mas o Senhor Jesus cumpre a lei, se colocando em nosso lugar, para receber essa condenação de morte. Ele voluntariamente se entregou para suportar a penalidade dela, embora jamais tivesse quebrado, sofrendo o castigo por nós, como está escrito lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a lei se cumpre no Senhor Jesus por conta disso. Ele se colocou em nosso lugar. A lei ia se cumprir em nós. Nós estávamos condenados à morte. Uma palavra um versículo que eu gosto demais, é quando o apóstolo fala que o Senhor Jesus pegou aquela sentença que era contrária a nós, que nos levava à condenação, à morte, e a cravou na cruz, né? Então a lei nos condenava, mas a lei se cumpre em Cristo por conta disso, irmãos. Ele sem merecer, sem ter quebrado qualquer mandamento, sem ter quebrado a lei, ele se colocou no lugar do pecador. Se a lei houvesse exigido mais de nós do que deveria, o Senhor Jesus teria pagado a ela a penalidade que resultava de suas exigências muito severas? Uma pergunta aqui, irmãos. Se a lei houvesse exigido mais de nós do que deveria, o Senhor Jesus teria pagado a ela a penalidade que resultava de suas exigências muito severas? Tenho certeza que não. Contudo, porque a lei demandava apenas aquilo que poderia, a saber, perfeita obediência, exigia do transgressor somente o que deveria, a saber, a morte como pena pelo pecado, a morte sob a ira divina. Portanto, o Salvador foi para a cruz e lá suportou nossos pecados e os purgou de uma vez por todas. Foi esmagado sob a carga de nossa culpa e bradou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26:38. E por fim, depois de aguentar
ele inclinou sua cabeça e disse: está consumado. João 19:30. Nosso Senhor Jesus Cristo deu maior vindicação à lei ao morrer, porque ela havia sido quebrada, do que todos os perdidos no inferno jamais poderiam dar por meio de seu tormento. Pois seu sofrimento nunca será completo, sua dívida jamais é paga. Todavia, o Senhor suportou tudo o que era devido por seu povo, e a lei não foi em nada defraudada. Por sua morte, Jesus vindicou a honra do governo moral de Deus e tornou justo, e ele fosse misericordioso. Quando o próprio legislador se submete à lei, quando o próprio soberano suporta a extrema penalidade da lei, então a justiça de Deus é colocada sobre tal glorioso e elevado tronos. Então nós podemos ver nessas palavras aqui do autor, que o Senhor Jesus se fez pecador, para levar sobre si a culpa que era minha e que era sua. Ele tirou aquela penalidade que eu e você quebramos a lei, recebemos a condenação. A lei ia ser cumprida em nós, mas foi cumprida no Senhor Jesus. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz e fez a lei se cumprir nele, para a honra e para a glória do nosso Deus, e para honrar a Deus, né, para honrar o Pai, né. Então, nós vemos que esse primeiro versículo de Mateus 5, versículo 17, ficou bem explicado aqui, através da ajuda aqui dos comentários aqui do Charles Spurgeon. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-la, mas para cumpri-los. Então fica evidente e claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei do Pai, né? E nos garantiu vida, né? Então mais, nos garantiu. E nós, pela nossa própria natureza, talvez nós não conseguiríamos cumprir toda essa lei no seu estado mais íntimo, né? Como o Senhor Jesus nos explicou que ela é. Talvez nós não conseguimos. Talvez nós não conseguimos cumpri-la. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter enviado teu Filho amado Jesus, porque Ele um dia levou sobre si toda a culpa, que era para minha e para a sua vida. Então, irmãos, aqui fico, né? Progredimos aí somente um versículo, né? Você vê como o estudo, né, nos proporciona isso, né? Nos aprofundarmos, né? Nos aprofundarmos, né? Então me perdoe aí por ter progredido somente um versículo, mas que os irmãos possam ter saído daqui satisfeitos, saciados, né? Oi? Não, então, engloba, né? Engloba esses outros versículos, né? Esses outros versículos foi referências, né? Para explicar. Oi? Na leitura foi até o 20, mas a explanação foi mais ou menos em cima do versículo 17, né? Até o 20. Não, até o 20. É que eu usei referências, né, dentro do próprio texto, né? Dentro do próprio Mateus texto eu usei algumas referências, né? Mas para explicar aqui a fala do Senhor Jesus, né? Referente à lei. Então, irmãos, Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou através da live, que Deus abençoe. Espero que o Senhor tenha falado com a sua vida aí onde você está, né? Em nome de Jesus, eu agradeço por ter nos acompanhado e que Deus os abençoe.